Boa noite, povo de Deus. Tamo junto, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live número 6 do livro O Banquete do Cordeiro, tá? Muito feliz de estar aqui nessa noite junto com vocês, tá? Porque o nosso estudo aqui tem sido muito proveitoso. Nosso estudo tem sido maravilhoso, tem dado tantos frutos, são tantos testemunhos, tantos relatos que chegam aqui pra gente, né, de as pessoas agradecendo, pessoas dizendo que está muito maravilhoso, que nós temos que continuar, as pessoas compartilhando com outras pessoas, convidando outras pessoas. Ontem nós tivemos o relato aqui de um irmão que colocou a live na caixa de som para que a vizinhança escutasse a live. Olha só que coisa linda que aconteceu. Eu fiquei emocionado porque isso mostra que o trabalho que nós temos feito aqui de evangelização tem sido um trabalho bacana, né? Que tem realmente tocado as pessoas, as pessoas têm percebido que o que nós estamos fazendo aqui não é para nós. O que nós estamos fazendo aqui é para Deus, tá bom? Então você vai chegando, vai deixando o seu boa noite aí, alô Ana Cristina, Cabeção, Suzana Maria da Silva, Laurinete dos Santos. Pessoal, vai chegando, vai deixando o seu boa noite aí, sua paz de Jesus, e vai compartilhando essa live, convidando mais pessoas, tá? E fica na live que daqui a pouquinho vai ter sorteio de brindes para quem tiver na live, tá, pessoal? Vai chegando, vai deixando o comentário. Boa noite, Ana Cristina. Vai compartilhando a live, principalmente convidando outras pessoas. Coloca o link da live nos grupos do WhatsApp, manda nos seus contatos no Instagram. Vai convidando a galera, todo mundo chegando aqui. Boa noite, Laurinete. Seja bem-vinda, minha irmã. Vai chegando e vai ficando aqui que hoje nós vamos mergulhar no livro do Apocalipse. É isso mesmo. Clarinha tá aqui, como sempre, a ganhadora dos prêmios. Todo dia ganha um brinde a Clarinha. Então, hoje nós vamos mergulhar no livro do Apocalipse. Hoje você vai ter um entendimento do que é e do que significa a revelação, o Apocalipse de São João. A visão de São João, a qual Deus o arrebatou e lhe deu aquela visão maravilhosa, e ele escreveu esse relato que se tornou para nós o livro do Apocalipse. David do céu entrou. Boa noite, David. Pessoal, vai chegando. Vai, Silva Luna, ó, colocou as mãozinhas orando, rezando. É isso mesmo. Pessoal, vamos lá, não vamos perder tempo, que hoje eu quero fazer uma live rápida. Uma live aqui de 40 minutos é o meu objetivo. Uma live rápida, uma live direta, objetiva, para que nós possamos fazer esse mergulho no livro do Apocalipse. E nós não podemos, quando nós vamos mergulhar no mar, nós não podemos mergulhar de qualquer jeito, a gente tem que ter jeito. É a mesma forma que nós vamos fazer aqui. Nós vamos dar um mergulho no livro do Apocalipse, mas nós precisamos entrar com jeito para que nós não nos percamos, não é verdade? Então, estou muito feliz com todo mundo que está aí. A Ana Cristina colocou saudade da sua pessoa, né, para Clarinha. Essas meninas se amam. Alô, meu grande amigo Marcos, da Lagoa Grande do Maranhão, irmãozão do coração. Pessoal, estou acabando de chegar do grupo de oração PCJ de Pedreiras. Acabei de fazer uma pregação lá, inclusive a coordenadora do grupo acabou de entrar na live, dona Sueli. Seja bem-vinda, minha irmã, paz de Jesus. Olha, lá em Pedreiras foi fogo, viu? Foi maravilhoso lá a reunião do grupo de oração. E com certeza Deus agiu ali mesmo hoje, tá? Salve Roma, Marcos botou, salve Roma. Salve a Igreja de Cristo, a esposa de Cristo, tá, pessoal? Se você já compartilhou essa live, já convidou os amigos, já chegou, já deixou seu comentário, então pegue seu caderno, pegue sua Bíblia e sua caneta, que agora nós vamos mergulhar no livro do Apocalipse, tá bom, pessoal? Tomar um golinho de água aqui rapidinho. Então a primeira coisa que nós precisamos entender
é que nós terminamos a primeira parte do livro. E a primeira parte do livro, ela era sobre a Santa Missa. Tanto é que nós começamos a estudar a Santa Missa desde o Gênesis. Quem perdeu as primeiras lives, estão todas salvas. Você abre o nosso Instagram lá, e lá na bio vai ter os destaques. E lá nos destaques vai ter lá o Banquete do Cordeiro. Tem todas as lives, desde a número 1 até hoje. Vai ser colocada essa aqui lá. Então, nós estudamos a missa desde o Gênesis. Como surgiu a origem, a tradição, o costume de viver o sacrifício, as raízes bíblicas, as raízes litúrgicas, e tudo aquilo que envolve a Santa Missa. Terminamos ontem estudando sobre a liturgia eucarística. Então essa foi a primeira parte. Agora a segunda parte do livro nós vamos mergulhar no Apocalipse. E vamos finalizar entendendo, depois de tudo que a gente viu na primeira parte, vendo essa segunda parte, nós vamos entender como é essa relação íntima entre a Santa Missa e o Apocalipse. Então vamos lá, pessoal. Só lembrando também que quando nós terminarmos as lives do Banquete do Cordeiro, nós vamos iniciar aqui no nosso Instagram aqui, nesse Instagram aqui que você está assistindo, nós vamos iniciar a introdução às Sagradas Escrituras, tá bom? Nós vamos fazer um curso bíblico aqui através do Instagram, um entendimento da Sagrada Escritura como você nunca viu. Como você nunca viu, tá? Então vamos lá. Sobre o livro do Apocalipse, o Scott Hahn começa o capítulo dizendo: me virei para ver. O que significa isso? Significa o Apocalipse capítulo 1, quando João disse que escutou uma voz, ele foi arrebatado, ele está preso em Patmos, João está preso. Entre os estudiosos discutem essa data entre o ano 60 e o ano 90. É discutível essa data, tá? Então nós dizemos assim, por volta do ano 90, João está preso na ilha de Patmos. Ele é o único apóstolo vivo nesse momento. Todos os apóstolos já morreram, foram martirizados. Ele está vivo. E dentro da cadeia ele é arrebatado em espírito. E ele diz assim no capítulo 1, no versículo 12, que escutou uma voz e ele se virou para ver. Então assim que Scott Hahn começa o livro do Apocalipse, esse mergulho no livro do Apocalipse. A primeira parte que nós estudamos sobre a Santa Missa é a parte mais simples. Eu dizia isso na live anterior. Se nós estamos mergulhando no oceano, naquele momento falando da missa, nós estávamos molhando os pés. Agora nós vamos começar a mergulhar nesse conteúdo, tá? Então, o livro parece estranho. Para quem não tem um entendimento, para quem não tem uma noção, uma base mínima de interpretação do texto, o livro do Apocalipse é um livro estranho, é um livro que pode causar medo, terror, dúvida, incredulidade, contradição. Então, desde o início da Revolução Protestante, e principalmente por volta do ano 1970, atenção nessa data aqui, por volta, a Cristina Lima entrou, a Rayana Luz, meu amor do meu coração, minha esposa entrou, Kelly Jane, minha parceira, entrou. Tá todo mundo aí, vá deixando seus comentários, tá? Não sai ninguém daí para você não perder o conteúdo e não perder os sorteios daqui a pouquinho na nossa live. Então, por volta do ano 1970, explode no mundo
e particularmente nos Estados Unidos, explode os livros, os estudos, as teologias interpretativas do livro do Apocalipse. Então agora nós temos protestantes evangélicos, na sua maioria fundamentalistas, na sua maioria, não todos. A Bárbara está aí. Bárbara, minha amiga, um grande abraço, você mora no meu coração. Raimundinho Aguiar, Ítalo Vieira também, seja bem-vindo, Ítalo. Fica aí, povo de Deus. Vai deixando seu comentário e fica aí, que nós começamos a mergulhar aqui no livro do Apocalipse. Então, no ano de 1970, explode no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, as teologias interpretativas, as interpretações do Apocalipse. Entre essas interpretações, tem algumas que são fantásticas, né? Tem algumas que estão fantásticas. Então, diante de um livro, que, por exemplo, vamos lá, eu vou ler um pedaço do texto do capítulo 9 para você ver como esse livro é de difícil interpretação e esse estudo aqui é importantíssimo. Então, diz assim, ó, João diz assim, capítulo 9: da fumaça saíram gafanhotos com aspecto de gafanhoto, era semelhante. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao aspecto de cavalos, preparado para uma batalha. Sobre sua cabeça havia coroa de ouro, as suas faces pareciam faces humanas, tinham cabelo semelhante ao cabelo das mulheres e dentes semelhante ao de leão. Tinham couraças como de ferro e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, de muito cavalo. Então imagina aqui, olha a visão. Ele viu gafanhoto, com cabelo comprido, dente de leão e rosto de homem. E ainda estavam usando coroas e armaduras. Então você percebe que o texto do Apocalipse pode causar assombro, pode causar gargalhadas, pode causar dúvidas, porque nós não sabemos do que se trata. É muito difícil entender essas figuras que são apresentadas por João. Então você imagina, no advento do protestantismo e com o advento da comunicação, da expansão da comunicação, na década de 70 a gente vai ter uma explosão de interpretações pelo mundo. Agora milhares e milhares de pastores vão começar a interpretar o livro do Apocalipse. E muitas dessas interpretações protestantes chegaram na igreja. Chegaram nos nossos dias, tá? Eu vou pedir uma água para minha assistente. Se ela puder me arrumar uma água, agradeço. Olha, nós estamos evoluindo. Já tem assistente aqui na live, ajudante, graças a Deus. Então você imagina que muitas dessas interpretações errôneas. Então como é que você interpreta um texto desse? Um gafanhoto, com rosto de homem, com coroa na cabeça, com cabelo de mulher, com aspecto de cavalo, com dente de leão, lutando numa batalha. Como é que interpreta isso? Não tem como eu pegar a Bíblia e interpretar isso do jeito que eu entendo, sabe? Então Scott Hahn era esse homem que ele tinha abraçado também essas interpretações. E ele lutava para criar a sua própria interpretação. Ele estudava, ele mergulhava, cada vez mais ele mergulhava no Apocalipse em busca de respostas. Em busca de resposta. Ele queria decifrar o Apocalipse. O desejo do coração de Scott Hahn é decifrar, entender do que se tratava, né? Então esse livro para muitos se trata de um código a ser decifrado, de uma mensagem subliminar, que ali há segredos. Não é isso, não é nada disso. Nós vamos entender tudo aqui nas lives, tá?
A cada viagem à livraria, é o que ele está dizendo, eu descobria novas e mais promissoras revelações do Apocalipse. Cada vez que ele ia na livraria, tinha um livro novo de um pastor interpretando o Apocalipse, ele lia, ele mergulhava e descobria mais coisa, e cada vez que ele descobria coisa, ficava mais confuso. Dona Lourdes, Dona Selma tá aí, tá? O pessoal tava todo no grupo de oração, já tá todo mundo aí na live, né? Manu Fashion, Rejane, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, vai ficando aí, tá? Então, o primeiro protestante, por exemplo, ó, só para você ter uma ideia de como é difícil esse livro. Quem é o primeiro protestante? Quem é o primeiro protestante da Igreja Católica? Primeiro protestante. Bota aí nos comentários quem é. Gente, acabei de fazer uma pregação, gente. Minha garganta tá arrebentada. Bota aí nos comentários, quero ver. Tá? O primeiro protestante é Martim Lutero. Ali começa a raiz do protestantismo. Toda a confusão começa ali, tá? Toda a confusão começa ali. Mas o que é que Martim Lutero vai dizer sobre o Apocalipse? Ah, Clarinha botou Lutero. Tudo bem, Clarinha. Clarinha é telespectadora fiel das nossas lives. Está sempre aí comentando e ganhando os sorteios, né? Ganhando tudo. O que Martim Lutero vai falar sobre o livro do Apocalipse? Ele vai dizer assim, ó. Que uma revelação deve ser reveladora. Olha o que Lutero está dizendo. Uma revelação deve ser reveladora. Se esse livro não revela nada, se trata de código e mensagens escondidas, então esse livro nem devia fazer parte da Bíblia. A mesa está balançando aqui, eu estou balançando a mesa. Então Martim Lutero achava que o livro do Apocalipse nem devia fazer parte da Bíblia. Olha só, olha a confusão. Porque ele dizia assim sempre, uma revelação precisa ser reveladora. E já que o livro não revela nada, então ele não pode fazer parte. Então há uma grande confusão, principalmente, vou repetir, na década de 70 até os anos 2000, uma explosão de interpretações sobre o livro do Apocalipse, que não nos leva a lugar nenhum, tá? Então, por exemplo, o livro de Hal Lindsey, dos Estados Unidos, Fernanda Maria enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Tá bom, Fernandinha, vai ficar para a próxima, tá bom? Vamos terminar a live aqui, beleza? Vão comentando aí que eu tô vendo todos os comentários de vocês aí. Eduardo Lima entrou. Fernanda, um abraço, minha amiga. Você tá no meu coração. Dona Lourdes disse uma pregação muito boa, foi ótima a pregação lá. Então o livro de Hal Lindsey, né, que é intitulado O Grande Planeta Terra, foi um sucesso de venda na década de 70 nos Estados Unidos. Esse livro chegou a ser o segundo livro mais vendido do mundo. Olha do livro aqui que eu estou falando. Um livro que revelava uma interpretação do Apocalipse. Era uma revelação da revelação, que é o Apocalipse. Explodiu esse livro, né? O Grande Planeta Terra chegou a ser o segundo livro mais vendido do mundo, né? Esse livro tinha uma previsão, né? Ele tinha uma ideia, esse livro ele tinha uma ideia de que os fatos narrados no Apocalipse era uma previsão de eventos futuros. Um futuro que estava ali, nos anos 70. Então ela via, a Hal Lindsey, ela via o que acontecia na época. E ela escreveu o livro dizendo que o que estava acontecendo na época era a concretização, a realização do que estava escrito no livro do Apocalipse. Por exemplo, ela dizia no livro que a Rússia era a besta do Apocalipse. E Deus, olha só, a Rússia
era a besta do Apocalipse e a União Soviética era Deus no Apocalipse. Olha só a confusão. E ela disse no livro que os soviéticos aterrissariam na Palestina, mas Jesus voltaria, massacraria e ainda estabeleceria um reino de Jerusalém de 1000 anos. Então aqui é a interpretação sobre o milênio, sobre o reino de 1000 anos. O Apocalipse fala sobre o reino de 1000 anos. Jesus chega na terra e implanta o reino de 1000 anos. Então esse livro girava em torno dessa teologia milenar, né? Do Apocalipse, dos 1000 anos. Então você imagina, a mulher escreveu um livro revelando o segredo do Apocalipse e foi o segundo livro mais vendido do mundo. Não significa... Diomar Kinderé, meu irmãozão, um abraço, nosso amigo Diomar, tamo junto, meu irmão. Fica aí, tá na live. Ficando aí, pessoal, vão deixando um comentário. Daqui a pouco tem sorteio de brinde aqui na nossa live. Então você vê como as pessoas têm um anseio de descobrir o que se trata o livro do Apocalipse. Aí nós vamos ter os futuristas, que dizem que tudo que está no Apocalipse são coisas que vão acontecer no futuro. A Bárbara disse que está anotando tudo. Graças a Deus. Anote tudo. Né? Então, eles diziam que quando Cristo chegaria, instauraria o reino de 1000 anos. Né? Alguns faziam a interpretação de que acontecerá no fim, né? No fim dos tempos, esse arrebatamento. E que os escolhidos de Deus vão ser tirados e não vão passar pela tribulação. Então, essa interpretação, na sua maioria fundamentalista, é uma interpretação que tem uma teologia fundamentalista na sua raiz. O que é o fundamentalismo? Eu vou ter que falar aqui. Tem coisas que a gente não tem que fugir. Fundamentalismo bíblico. Boa noite, meu irmão. São catequese para nós. Amém. Tá? O fundamentalismo bíblico consiste em quê? Tudo que eu leio é exatamente aquilo que está escrito. Por exemplo, um fundamentalista bíblico, se ele lê o texto do evangelho que diz: se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. O que significa? Para um fundamentalista, significa que se teu olho te leva a pecar, você tem que arrancar e jogar fora. Então, fundamentalismo bíblico basicamente é isso. O significado das escrituras é exatamente aquilo que está escrito. Mas está escrito assim, tem que ser assim. Então, se João viu a grande tribulação na terra, quer dizer que futuramente vai ter uma tribulação e tudo vai começar a se acabar e aí nós seremos arrebatados. Calma, não é assim não. Não é assim. Então você entende como no meio dos teólogos, dos estudiosos, dos biblistas, dos pastores, há milhares e milhares de vertentes de teologias que tentam, pelo longo dos anos e anos da história, interpretar esse livro que para muitos é um mistério. E o que nós vamos fazer aqui, durante as aulas, nas lives, é entender, mergulhar e nos apaixonar por esse livro. Tá? Eu prometo para você que quando terminar as lives aqui, você vai estar apaixonado pelo Apocalipse. Apaixonado, porque você vai entender a beleza que é essa mensagem, essa revelação. Tá? Então, com o passar dos anos, eles iam atribuindo, a besta é fulano, surgiu um grande líder no mundo, eis aí a besta, então escrevi um livro, fazia interpretações, e os anos foi passando, e essas pessoas que eram tidas como a besta do Apocalipse morrendo, e o tempo passando, até que nós chegamos no dia de hoje. E todas as previsões que foram feitas nunca se concretizaram, porque o Apocalipse era uma mensagem não futurista, não fundamentalista, mas era uma mensagem de amor para os cristãos daquela época, para os cristãos daquela época e para os cristãos de hoje.
não se trata de algo que vai acontecer, não se trata de desastre, de tragédia, de calamidade, de doença, de praga, não. O livro do Apocalipse tem outra mensagem, tem outro sentido, tá? E é isso que nós vamos continuar fazendo aqui. O Apocalipse está destinado a revelar, a sua revelação é para todos os cristãos de todos os tempos, incluindo seus leitores de hoje e do primeiro século. Então, para a igreja de hoje, para a igreja... Por exemplo, eu falei sobre falei sobre todos os tipos de interpretação, né? Os futuristas, os fundamentalistas, né? Nesse meio ainda tinha os idealistas que achavam que o livro inteiro era uma metáfora sobre a vida espiritual. Olha essa vertente aqui de interpretação. Os idealistas ainda acham que o livro se trata de uma figura, de uma mensagem que revela a luta espiritual. Ou seja, toda aquela batalha do livro do Apocalipse é uma batalha espiritual. Então, assim, são diversas e diversas interpretações, vertentes, teologias, estudos, livros que buscam entender esse mistério, que na verdade não é um mistério. Né? Scott Hahn vai dizer assim, quanto mais eu estudava os comentários do Apocalipse, mais eu entendia certo detalhe, porém parecia entender muito menos sobre a totalidade. Então ele ia estudando, lendo, mergulhando, entendendo um detalhe, entendendo o outro, mas quando ele juntava nada fazia sentido. Então ele nadava e sempre morria na praia, porque ele entendia que todas aquelas interpretações não se encaixavam, nada dava sentido ao livro, tá? Então Scott Hahn vai dizer assim, comecei lendo os padres da igreja, os escritores cristãos, os professores dos primeiros séculos, especialmente seus comentários sobre a Bíblia. Tropecei com a minha própria ignorância, na medida em que os padres frequentemente se referiam a algo que eu nem sequer conhecia, a liturgia. Ou seja, o que eu falava na primeira live, Paulo entrou, né? Dona Rosileide também está aí, seja bem-vinda, boa noite. Então o que eu falava na primeira live? Scott Hahn mergulhou tão profundo no estudo da palavra, que ele tropeçou aonde? Na patrística, nos escritos dos primeiros cristãos, nos santos padres da igreja, no escrito dos apóstolos, Santo Inácio, São Jerônimo, né, Orígenes, e tantos outros que foram baluartes, né, que foram os homens que concretizaram as raízes da igreja na defesa da fé, na confecção da teologia. Né? Nós estudamos teologia, aqueles homens não estudavam, eles fizeram a teologia. Ele esbarrou ali, ele bateu de frente. E quando ele chegou lá, buscando respostas para o Apocalipse, ele tropeçou aonde? Na interpretação dos santos padres, os primeiros cristãos, que entendiam que o livro do Apocalipse tinha como chave de entendimento, como chave de interpretação a liturgia. Tá? Liturgia, anota essa palavra. Os santos padres da igreja escreveram e ensinaram que toda a chave do entendimento bíblico do Apocalipse está na liturgia. Então aqui nós vamos começar a entender. As escamas vão começar a cair agora, tá? Como aconteceu com ele nunca tinha pensado nisso. Então, conforme eu continuava lendo os estudos exegéticos dos padres sobre o Apocalipse, descobri que muitos desses homens explicavam a conexão entre a missa e o livro do Apocalipse. Então essa conexão entre a missa e o livro do Apocalipse não foi algo que Scott Hahn inventou, ele descobriu estudando a patrística, ou seja, a raiz da teologia, a raiz da igreja, os primeiros cristãos. Foi ali que ele se deparou com a verdade do Apocalipse. Como descrevi no capítulo 1, só quando comecei a participar da missa,
que muitas partes desse livro, que é um quebra-cabeça, começaram a se encaixar de repente. Não passou muito, eu consegui ver o sentido do altar. Ó, presta atenção. Isso aqui é uma parte importante da live. Scott Hahn chega na missa tendo estudado tudo que havia no mundo sobre Apocalipse. Todo tipo de interpretação, de estudo, de teologia que existia sobre Apocalipse, aquele homem já tinha estudado. Então ele chega na missa. Quando ele chega na missa, ele diz que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Então quando ele vai na missa, ele ainda é pastor, não é verdade? Não vamos esquecer isso. Aí ele diz assim, ó, comecei a ver sentido. Por exemplo, vai vendo agora, ó, vai vendo agora, importante, ó. O altar da revelação, o altar da Santa Missa, Apocalipse 8, versículo 3. Os sacerdotes revestidos, Apocalipse 4. As velas do altar, Apocalipse 1:12. O incenso da Santa Missa, Apocalipse 5:8. O maná, a Eucaristia, a hóstia, Apocalipse 2:17. Os cálices usados na missa, Apocalipse capítulo 16. O culto dominical, o dia do Senhor, a missa do domingo, Apocalipse 1:10. A importância dada à liturgia à Santíssima Virgem Maria, Apocalipse 12, do 1 ao 6. O Santo, 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 Apocalipse 4:8. O Glória, Apocalipse 15, do 3 e 4. O sinal da cruz no início da missa, Apocalipse 14:1. O Aleluia, cantado antes das leituras do Evangelho, Apocalipse 19:1. As leituras da Escritura, as leituras proclamadas na Santa Missa, Apocalipse capítulo 2, versículo 3. E o Cordeiro de Deus? Eis aqui o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Muitas e muitas vezes, né? Para ser mais exato, 24 vezes no Apocalipse. Não é à toa que o Cordeiro é a figura central da missa e do livro do Apocalipse. 24 vezes o livro do Apocalipse fala do Cordeiro e nós estudamos na live 2, uma live toda só falando sobre o Cordeiro, a figura do Cordeiro, tá? Se você perdeu, corre lá no nosso Instagram aí mesmo, tá todas as lives para você, tá bom? Então, ali as escamas caíram. Ali ele disse, nossa, eu tô aqui e agora as peças começaram a se encaixar. Meu Deus, o que está acontecendo aqui na missa? E aquele homem se apaixona. Então Apocalipse não é um aviso encoberto sobre a geopolítica, sobre história, não é código, não fala sobre o Império Romano, não só fala sobre o Império Romano, não fala sobre o fim dos tempos. De certa maneira, o livro tratava do sacramento que começava a trazer esse cristão bíblico, a plenitude da fé católica. Ou seja, aquele cristão bíblico, ele estava falando dele mesmo, começava a entender a plenitude da fé católica pelo entendimento que ele tinha do livro, participando da missa. Agora é revelada para ele uma verdade que ele não conhecia. O Apocalipse se trata da liturgia celeste e a liturgia da terra, a Santa Missa, é a revelação do Apocalipse. Ou seja, ele está dentro da missa, mas ele não sabe se ele está no Apocalipse ou se ele está na missa, porque todas as peças se encaixaram e parece que agora ele está tendo a mesma visão que João teve. Que muitas das vezes nós não temos esse entendimento. E agora começa a ficar claro aqui tudo. Ele mesmo diz, as peças começaram a se encaixar, tá bom? Maristela, Meire Xavier, Gilvan Araújo, Edilene Araújo, Márcio Valente, Vânia Vânia é minha mãe, viu, gente? Entrou aí na live, tá aí também. Pessoal, sejam todos bem-vindos. A regra aqui é o seguinte, entrou na live, deixa o comentário, tá bom? Oi, meu filho. Eu que convidei a mãe do senhor. O Raul Neto tá aqui, meu assistente, ó, das lives, viu, pessoal?
tá? O Raul Neto que disse que convidou a mãe para entrar na live aí, tá bom? Veio a convite, viu? Então aqui é assim, o pessoal bota a live na caixa de som para a vizinhança escutar, vão convidando as pessoas para participar da live. Então a regra é o seguinte, entrou na live, deixa o comentário, tá? Entrou na live, deixa o comentário e fica aí para participar do sorteio daqui a pouco, tá bom, pessoal? Nosso amigo Aurélio, tá bom? Homem do clero, ex-seminarista, tá aí também com a gente. Prazer ter você aqui conosco. Então vamos lá, pessoal. Então você entende como a escama caiu do olho daquele homem, né? E ali ele começa a ficar apaixonado. Então ele começa a escrever aqui que a figura central do livro do Apocalipse vai ser também o templo, né? Vai ser também o templo. Então ele diz assim, se fôssemos judeus cristãos de língua grega nos tempos de João, vivendo nas cidades da província romana da Ásia, provavelmente conheceríamos a topografia de Jerusalém, por motivo de frequentes peregrinações. Jerusalém era sumamente importante para os leitores de João. Era a capital, centro econômico da antiga Israel, ainda polo cultural, polo acadêmico da nação, mas sobretudo Jerusalém era o coração espiritual do povo de Israel. Então Jerusalém era uma mistura de Washington, de Wall Street, do Vaticano, era uma metrópole econômica, acadêmica, cultural, era uma capital, mas acima de tudo era um centro espiritual. Ali estava concentrada a maior espiritualidade do mundo na época. E o templo vai ser o lugar central, ou seja, Jerusalém, Scott Hahn vai dizer aqui, não é que o templo ficava em Jerusalém. Olha, escuta isso aqui, é muito importante, Scott Hahn vai dizer aqui. O templo não ficava em Jerusalém, olha o que ele diz, é muito interessante. Mas era Jerusalém que ficava ao redor do templo. Entende? Não é incrível isso aqui? A Mary entrou aí, a Mary também. Graças a Deus, seja bem-vinda, meu irmão. Ó, Mary, já estou dizendo aqui pro pessoal, já falei ontem, falou hoje, que terminando as lives do Banquete do Cordeiro, nós vamos iniciar o nosso curso bíblico, Introdução à Sagrada Escritura, aqui no nosso Instagram, tá bom? Então, o templo não ficava em Jerusalém, era Jerusalém que ficava ao redor do templo. Tudo isso para dizer o quê? O templo era a centralidade daquela cidade, tudo girava em torno do templo. Era o lugar mais importante, era o centro de tudo. Todas as pessoas que vinham de longe vinham para o templo. A gente falou na live número 2, antes do ano 70, quase chegando no ano 70, no único dia da Páscoa foram sacrificados 255 mil cordeiros num dia no templo de Jerusalém. Num dia. 250 mil. Então você entende que tudo gira em torno do templo. Era mais que um lugar de adoração, representava a maquete de toda a criação. Então você percebe que quando você lê no Antigo Testamento, quando Deus dá a visão para Moisés de como deveria construir o templo, o tabernáculo, que no caso ali é o tabernáculo. O templo só vai ser construído no reinado de Davi. Então, quando Deus dá a visão para Moisés de como deveria ser o tabernáculo, e é Deus que dá as medidas do tabernáculo, como teria que ser feito, Deus está dando para Moisés a visão do templo no céu. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito importante para a nossa ligação com o Apocalipse. Deus está dando para Moisés a visão do céu e dizendo, Moisés, eu quero esse templo aqui do céu construído na terra. Aí Moisés faz o tabernáculo. Aí quando Deus vai dar as medidas para o templo ser construído no reinado de Davi, é Deus que diz como o templo deve ser feito. Olha, eu quero o templo que está aqui no céu, construído na terra. Então, o templo de Jerusalém, ele é figura
arquetípica, ou seja, uma figura que representa o templo de Deus que está no céu. Então, quando João escreve para aquele povo judeu, falando desse templo, dessa igreja celeste, dessa Jerusalém celeste, aquele povo entende a mensagem. Porque eles sabiam da importância do templo, da centralidade do templo, eles sabiam como era o templo. Então, quando João diz que viu o Santo dos Santos, quando João diz que viu o sacerdote, quando João diz que viu o tabernáculo, quando João diz que viu como um oceano, eles vão assimilando aquelas figuras. Eles sabem que João está falando do templo de Deus que foi construído na terra, mas João está falando do templo de Deus que está no céu. Né? O Adenilson botou, eita que eu estou atrasado, mas depois você vê a live fica salva, você vê do começo. Ó, entrou muita gente, Tiago, Emanuel, Cássio, Érica, deixa eu ver aqui. Então tá todo mundo aí, né, pessoal? Todo mundo aí, vai deixando seu comentário se você está gostando da live, se a live está sendo boa, está sendo legal, qual a sua opinião, qual a sua crítica, qual a sua pergunta sobre o livro do Apocalipse, sobre a missa, sobre a liturgia. Deixa aí um comentário aí, tá bom? Pra gente. Então, que para nós é de difícil entendimento, para os cristãos judeus, quando chega a mensagem de João, para eles é de fácil entendimento, porque eles já sabem do que se trata. Né? Então, eles reconhecem de cara tudo do que se trata. Né? Então, o templo era a imitação da tenda santa que preparaste desde a origem. Está escrito em Sabedoria 9:8. O livro de Sabedoria de Salomão, no Antigo Testamento, está escrito exatamente isso que nós estamos falando aqui. O templo é a imitação da tenda santa que preparaste desde a origem. Então, o templo de Jerusalém é uma miniatura, a palavra que eu vou usar é muito importante, é uma miniatura, é um templo miniatura, que é uma figura tipológica, arquetípica, da morada de Deus no céu. Então, quando João começa a revelar tudo isso, para eles é de fácil entendimento. Então, João está falando de igreja, João está falando de liturgia, João está falando de templo, João está falando de adoração, de oração, João está falando de altar, de incenso, de glória, de aleluia, de louvor, de palavra. Né? Então essa é a visão de João. De acordo com as antigas tradições judaicas, a adoração no templo de Jerusalém imitava a adoração dos anjos no céu. Ou seja, com a tradição judaica, a adoração que eles faziam no templo era imitação da adoração dos anjos no céu. Olha a riqueza aqui, né? A dona Lourdes disse, meu irmão, é muito aprendizado. Mas a gente vai mergulhando aqui, a gente fica louco assim, porque louco de paixão, porque é muito lindo isso aqui. Por exemplo, Apocalipse 4:6, João vê um oceano transparente como um cristal. E o templo de Jerusalém? O templo de Jerusalém tinha uma piscina de bronze, com a capacidade de 50.000 litros d'água. Então, dentro do templo, no pátio, tinha uma piscina, narrado até no Evangelho, essa piscina, né? Quando Jesus cura e tem lá um homem, quando Jesus chega, tem um homem querendo receber uma cura. Então, no templo de Jerusalém tinha uma piscina de 50.000 litros d'água. Então perceba, o templo, vou repetir, é uma miniatura da morada celeste. Quando João vê uma piscina não, na verdade, João viu, né, um oceano transparente, para o judeu cristão que está recebendo a mensagem, sabe onde João está no céu, na morada de Deus. Quando João diz que viu o oceano transparente, o judeu cristão
que conhecia o templo já identifica que se tratava da piscina do templo. Entende? Entende como o templo era, na realidade humana, na realidade temporal, era a figura da morada de Deus no céu. Então João está dentro do templo de Deus quando ele está revelando tudo, quando ele está nos falando tudo no livro do Apocalipse. Então esse entendimento muda a nossa visão das coisas, muda tudo, porque nós entendemos que João está dentro de uma liturgia. Então, na tradição judaica, a adoração no templo imitava a adoração dos anjos no céu. O sacerdócio levítico, a liturgia da aliança, os sacrifícios, eram um espelho dos modelos da liturgia celeste. Se não temos a capacidade de subir até Deus, ele desce até nós no templo. Exatamente isso. Então, o sacerdócio levítico, a liturgia da aliança, que é a Santa Missa, eu falei a liturgia da aliança ontem. Os sacrifícios que eram oferecidos no templo eram um espelho dos modelos celestes, do sacerdócio celeste, da liturgia celeste, do sacrifício celeste. Então no céu nós temos o sacerdote, no céu nós temos a liturgia, no céu nós temos o cordeiro, que é o centro do sacrifício. Sabe? Então, começa a encaixar tudo. Começamos a ter um entendimento realmente do que se trata o livro do Apocalipse. Enquanto Israel orava imitando os anjos, a igreja do Apocalipse adora junto com os anjos. Então, no capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos ver uma multidão, toda a igreja reunida no céu adorando com os anjos. Então, na terra, eles imitavam a adoração dos anjos. No céu, João está vendo a igreja adorando com os anjos. É muita coisa, não vai dar de falar tudo aqui na live. Gente, eu tento fazer uma live com um assunto, mas se transforma em 3 lives. O Apocalipse agora revela um único culto compartilhado por homens e anjos. Então, por isso que onde eu vou, eu digo, o Apocalipse é o livro da esperança. Porque mostra aonde nós estaremos celebrando agora, não aqui na terra, numa realidade temporal, mas celebrando junto com o Cordeiro, junto com a multidão celeste, com os anjos, com os santos, celebrando no céu. Então, quando nós vamos na missa, nós vivemos na missa o que João viveu no Apocalipse. O que João presenciou no Apocalipse é o que nós presenciamos na missa. Scott Hahn descobriu isso de cara. Ele chega na igreja pastor, com a Bíblia debaixo do braço, fica no banco assistindo a missa, e quando a missa começa, e quando a missa anda, continua, quando a missa acontece, ele está dizendo, eu estou no Apocalipse, não é possível. Está tudo aqui. A minha vida toda eu busquei entender esse livro e hoje eu entendo aqui na missa. Olha a beleza, né? Que muitos de nós passamos a vida toda na igreja e não entendemos. E o que João descreve na sua visão não é nada mais, nada menos do que o sepultamento do velho mundo, da velha Jerusalém, da velha aliança, para dar lugar à criação de um novo mundo, de uma nova Jerusalém, de uma nova aliança. Com a nova ordem do mundo vem também a nova ordem de culto. Então essa destruição, o David diz, tem que fazer lá no estúdio da paróquia pelo YouTube. É melhor e você fala mais. Verdade. Boa ideia, viu, David? Eu tinha pensado nisso. As lives ela deve ser feita no YouTube, porque no YouTube a live não encerra, porque aqui no Instagram, quando a gente tá, a live encerra. No YouTube a gente pega direto, e no estúdio a gente tem a capacidade melhor de gravar as lives, né? Então vou ver com o Frei, tá? A possibilidade de fazer as lives lá. Boa ideia, viu, David? Valeu. Então, essa destruição, essa catástrofe, essa tragédia que o povo diz que está acontecendo, eu já vi gente dizer que a moto é o animal que João estava falando no Apocalipse, é a moto de hoje que mata o povo.
Gente, eu já vi tanta coisa, tanta loucura. Essa destruição, essa tragédia, essa catástrofe do Apocalipse, João está apenas dizendo uma mensagem simples. O que é terreno passa. E o que fica é a multidão dos fiéis na morada celeste, não mais no templo terreno temporal, mas no templo celeste. José dizia a atualização do Instagram, pois ele agora não está mais limitando a 1 hora. Vou ver, viu, José? Obrigado, meu irmão. Gente, aqui todo mundo ajudando. Todo mundo dando uma opinião, todo mundo dando uma dica, né? Fazendo as perguntas, participando. Isso é maravilhoso. Eu vou ver a atualização, José. Obrigado, meu irmão. Prazer ter você aqui com a gente. Aqui a gente tem seminarista, aqui a gente tem formadores, pregadores, coordenador de grupo. Aqui na live entra pastor. Aqui na live entra mãe de família, filho, jovem. É um espetáculo aqui nossas lives, viu, pessoal? E aí eu fico com medo de falar alguma besteira. Porque o pessoal são muito bom. O pessoal que participa da nossa live, o pessoal maravilhoso. Então, é difícil não escutar os ecos do Evangelho. Qual é o eco do Evangelho aqui nessa hora? João 2, versículo 19. Destruir esse templo e em 3 dias eu levantarei. Foi isso que Jesus disse? Destrua esse templo, em 3 dias eu o reerguerei. É isso que João está dizendo. Boa noite, Ticiane. Um abraço, minha irmã. Você mora no meu coração. Muito abençoado. David sorrindo. Sinara entrou também. Aí, Jesus vai dizer mais. Vem a hora em que nem sobre a montanha, nem Jerusalém adorarei o Pai. E eis que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, essas palavras de Jesus agora também começam a ser reveladas, porque João está dizendo que tudo que é terreno vai passar e o que vai ficar José, uma boa ideia também a live do livro Salve Santa Maria, né, do mesmo autor, verdade, livro magnífico. Falei na primeira live, eu falei sobre esse livro espetacular, Salve Santa Maria, a Mãe de Deus na Bíblia, o nome do livro, do Scott Hahn. Emprestei esse livro, sumiu do meio do mundo, sumiu, né? E aí esse livro fala de Nossa Senhora, desde o Gênesis, rasgando a Bíblia no meio até no Apocalipse, maravilhoso, né? Então, essas palavras de Jesus começam a ter o sentido também quando aqueles cristãos daquela época recebem a revelação, o Apocalipse, eles começam a entender também aquilo que Jesus tinha dito. O João está sendo antecipado. João teve a graça de Jesus mostrar para ele a graça que nos espera. Então João foi na frente e Jesus deu a graça dele ver o que nos espera. Então a revelação, o Apocalipse nada mais é do que Cristo revelando para a igreja aonde ela vai morar. A destruição, a tragédia, tudo passa. Não fica pedra sobre pedra. Não foi isso que Jesus disse? Não viva nesse mundo. Aquele povo sofria perseguição, morte. Aquele povo era incendiado, escaldado, esfolado, decapitado. Os cristãos do primeiro século, do segundo século, terceiro século sofreram e receberam essa mensagem. Tudo isso passa. E o que vai ficar é a nossa adoração no céu lá. Como a gente vê Apocalipse 5, o Cordeiro de pé e a multidão dos anjos, dos santos, e todo mundo adorando no céu aquele Cordeiro. Não sei se estou enganada, mas se não estou enganada, você veio no rebanho com Cristo em Pedreiras. Com certeza, minha irmã. Estou sempre em Pedreiras. Hoje eu preguei lá em Pedreiras, no grupo de oração, viu, Ticiane? Preguei lá. Estava no rebanhão lá, junto com Charles Vieira, nosso grande amigo também, pregador. Foi maravilhoso, o rebanhão foi top. Eu lembro daquela pregação do rebanhão como se fosse hoje. Então assim, eu gosto muito de Pedreira, o pessoal abençoado, maravilhoso. É minha casa também lá, o grupo de oração. De certo modo, é fácil entender
Os primeiros cristãos consideravam o véu rasgado no templo tão teológico e liturgicamente significante. O véu se rasgou quando precisamente se rasgou o corpo de Cristo. Enquanto Jesus completava a oferenda terrena do seu corpo, Deus se assegurou de que o mundo soubesse que o véu foi removido do templo. Todos agora reunidos na igreja podem entrar na presença de Deus no dia do Senhor. Não é à toa que João foi um dos últimos apóstolos a morrer. Jesus, que o tinha ele como filho amado, discípulo do amor, Jesus mostrou o céu a ele para que ele mostrasse o céu para nós. Completa a frase do José. José disse: Jesus mostrou o céu a ele, e eu completo, para que ele mostrasse o céu a nós. O Apocalipse é a revelação da igreja, a revelação do céu. O Apocalipse é lindo, é maravilhoso, apaixonante, é empolgante. Então, quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga. Deus está dizendo: meu filho se ofertou, o cordeiro foi imolado. Agora, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, agora está aberto o Santo dos Santos para a igreja entrar e viver e adorar o Santo dos Santos para sempre. Essa é a mensagem, né? Olha o que Hebreus 10 vai dizer, carta aos Hebreus 10. Sendo assim, irmãos, temos plena garantia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Olha o que o escritor que escreveu aos Hebreus está dizendo. Jesus inaugurou a nossa entrada no Santo dos Santos através do véu. Aí ele diz assim: não, através do seu corpo que se rasgou. Então, já a carta aos Hebreus está revelando à comunidade cristã da época de que o véu rasgado era o significado fundamental, central, de que Jesus tinha sido imolado para que nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. A igreja militante é espelho da igreja celeste. Tem muita gente que tem medo de ler o livro do Apocalipse. Rapaz, eu conheci um cara que ele disse para mim que para ler o livro do Apocalipse ele vestiu um terno. Por causa do temor, do medo, do espanto, o cara tinha que vestir um terno para ler o Apocalipse. Olha o cúmulo da cabeça das pessoas quando fala do Apocalipse, né? Tem pessoas que têm medo do livro, alguns não lêem, não dão importância. Gente, no final do livro, não vou falar não, porque agora que a gente começou, gente, a gente está começando a mergulhar no livro, é a primeira live. Eu vou fazer aqui no mínimo 4 lives, a gente mergulhando cada dia mais profundo no livro do Apocalipse. Hoje é só introdução. Hoje é só introdução ao livro. Amanhã nós vamos mergulhar mais profundo no Apocalipse. Se você quer ver mais preciosidade, mais tesouro, mais revelação, mais amor, mais paixão ainda no Apocalipse, mais segredos revelados, você participa amanhã, que é amanhã que nós vamos mergulhar mesmo, tá? Amanhã que nós vamos mergulhar. No espírito do dia do Senhor, João viu algo que expressava de maneira mais radical do que qualquer outra narração ou discussão. Viu aquela parte do mundo que já era transformada em um novo céu, uma nova terra. Alguns séculos mais tarde eu também comecei a me virar e ver. Então, mais uma vez, como ele começa o capítulo citando a passagem do livro do capítulo 1, quando João diz: eu me virei para ver, ele está dizendo que participando da Santa Missa, estudando a patrística, ele agora se vira para ver e contemplar também todo o sentido do livro. Tá bom? Disseram aí: eu quero, eita glória, a rocha. É isso aí. Tá? Aqui nós não estamos de brincadeira não. Que entrar na nossa live vai sair apaixonado por Jesus, pela Santa Missa, pela igreja, pela palavra, pelo Apocalipse, tá? De todos os livros que eu mais me encantei foi o Evangelho de João, o livro do Apocalipse. Verdadeiramente é encantador, né? Então a live vai encerrar. Vocês que estão aí, corre, eu vou abrir outra live para sortear os brindes, tá bom? Não vão perder não, pessoal. Essa live eu vou encerrar e todo mundo que está aí,
entra na outra live, que quem tiver na live agora eu vou fazer o sorteio de brindes, tá? Então vamos lá, o conteúdo encerra por aqui e eu abro a outra live só pra gente sortear nossos brindes. Valeu? Vamos lá!